Fala pessoal, tudo bem? Estamos chegando com mais um episódio do meu, do Adiel, do seu Multiforma Podcast. Nós pedimos licença mais uma vez para entrar na sua vida aí, no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Mas a gente tem certeza que, como todos os episódios, você vai ser abençoado através de tudo aquilo que vai ser compartilhado nesse episódio. Você já sabe quem é o nosso convidado. Vai ser uma bênção, eu posso te garantir isso, porque, eu vou abrir aqui, antes de mostrar ele aí, é uma referência para nós, não é verdade, Diel? Verdade. Foi meu professor, mas não é muito velho não, mas foi meu professor. Muito não. Homem de Deus. Amém. Me inspira todos os dias, eu tenho um privilégio de caminhar com ele. Mas antes de falar do nosso convidado, e aí, meu parceiro Adiel, como é que você tá, meu irmão? Fala comigo, pastorzão, meu pastor, meu amigo. Firme e forte? Graças a Deus, né? Glória a Deus. Mais um dia que o Senhor nos permitiu de estarmos aqui à mesa, né? Para esse bate-papo gostoso. Só que hoje eu vou fazer diferente. Vou deixar que você apresente o convidado, já que é seu professor, seu mestre. Maravilha. Maravilha. É um privilégio, como eu já disse. Mas antes de apresentar o nosso convidado, dá um alô para os nossos parceiros. Café de Pote. Você já foi lá no Instagram do Café de Pote? Mandou um direct para eles, encomendou lá o Café de Pote deles. Você vai ter, eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Tem sido um sucesso aqui na nossa cidade, aqui na nossa equipe também. O Jean tá balançando a cabeça assim. Alô, Rodrigo! O nosso técnico aqui tá pedindo uma bênção na vida dele. Café de Pote, Muito bom, pessoal. Vai lá no direct deles e manda uma mensagem para eles lá, tá bom? Se no céu tem café, é café de pote. Olha, tá vendo? O menino hoje tá ousado, hein? E usado, para a glória de Deus. Amém. Mas é verdade, muito bom. Poucos são iguais a esse, pode ter certeza. Outro nosso parceiro também é o Doce Alegria, a loja mais completa de alimento, de doce, de mais o quê? Completo de tudo. Mantimento, líquido. Temos tudo lá, graças a Deus. Fica onde mesmo? Estrada Mineira, 1587. Isso sabe de cor, né, Tiagão? Bairro Correias. Fica em Correias, mas você pode ter certeza que difícil você encontrar uma loja mais completa do que ela. Passa lá, fala com a equipe lá, vi vocês lá no Multiforma Podcast, quero ver se é isso mesmo. Você vai ser muito bem recebido pelo pessoal lá. Tá bom, pessoal? Também dá um alô aqui para você das nossas redes sociais. Instagram, TikTok e no nosso canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, dá uma pausa nesse vídeo, se inscreve aí, dá um joinha no vídeo, assina o sininho, ativa o sininho também do YouTube. No Instagram, se inscreva lá no nosso canal, acompanhe as novidades lá no TikTok também. E, falar em novidades, hoje tem uma novidade no nosso episódio aqui. Se você é nosso seguidor do Instagram, você já sabe o que é. Se você ainda não sabe, fica aí até o final, que do meio para lá a gente vai inaugurar, estrear essa novidade aqui. Um bate-bola, né? Bate-bola entre o nosso convidado e a gente também, em nome de Jesus. Eita! Glória a Deus, aleluia. Mas o nosso convidado, ele é pastor, pedagogo, professor de história, químico, teólogo e outras coisitas mais na casa dele também, né? Tem a família, mas vou deixar ele se apresentar. Pastor Ivan. A salva de palmas para o pastor Ivan. Isso. Eu que agradeço, né? Essa grande oportunidade de estar aqui. Meu amigo, pastor Thiago, Diel, os irmãos que aqui estão. Poder vivenciar esse sonho, né? Porque ver pastor Thiago aqui, Diel, eu sei que é fruto de um sonho que já estava no coração de Deus. E eu poder contribuir de alguma forma para que isso vá além é uma honra para mim. Muito obrigado pelo convite desde já e vamos que vamos. Glória a Deus, glória a Deus. Vou parafrasear o meu amigo Adiel, que ele sempre faz isso para os convidados. Certo. Eu apresentei tantas coisas, né? Eu já ia falar. Então pode falar. Tantas funções. Essa oportunidade. Tantas funções que o pastor Ivan mas eu esqueci das duas mais importantes. Ele é marido e pai. De quem, pastor Ivan? Então, sou marido, com respeito a todos aqui, você que está ouvindo aí,
a mulher mais linda do mundo. Que isso, hein? Tatiane Oliveira Rodrigues da Cruz, a esposa, a bênção que Deus me deu. E lá se vão quase 30 anos desde o nosso primeiro beijo. Beijo, Eita! Que comercial, hein, Thiagão? né? E Kaique, o melhor amigo que eu tenho, e ele é meu melhor amigo também. A gente sempre fala isso pro outro. Não tem presente maior no mundo do que ter Kaique e Tatiane na minha vida hoje. Na verdade, eu nem sei como era a minha vida antes deles. Glória a Deus, que isso, hein? Tá vendo como é que vai ser? Sentiu um nível aí na sua Ô, casa? Kaique, pede pra dormir na casa dos amigos hoje, hein? Aqui. Mas como ninguém é perfeito, pastor Ivan também é botafoguense, tá? É. A gente, ao final do episódio da gravação, iremos fazer uma oração por ele, para ver se Deus toca no coração dele. Mas amém. É verdade. Detalhes a ser Nem tudo é ajustados. perfeito, né? Não, nem tudo é É verdade. perfeito. Ô, pastor Ivan, a gente aqui tem por hábito de geralmente começar com uma pergunta e a partir dessa pergunta a gente vai trocando uma ideia. Você já sabe como é que é. Pastor Ivan é grande telespectador do nosso programa, desde o primeiro, assíduo, nunca perdeu um programa, sempre manda uma mensagem pra gente lá no WhatsApp, falando, dando feedback sobre o programa, ou comentando lá nos vídeos. Você já sabe como é que funciona. A gente geralmente começa com essa pergunta, né? Eu sei parte da resposta, mas eu quero que você possa compartilhar com a gente aí. Como foi o seu encontro com Jesus? Ok. Na verdade, eu não lembro de uma vida sem Jesus na minha vida. Sou criado num lar que tinha pessoas evangélicas e outras não, desde a minha tataravó, passando para minha avó, mães, tios, toda essa geração. Lembro de um período pequeno da minha infância que minha mãe não era evangélica, ali até 3, 4 anos. Quando eu tenho 5, de 5 a 6, minha mãe retorna para o caminho do Senhor, e desde esse momento, então, eu já sigo a Cristo a partir de 6 anos. Tenho 44 anos e praticamente aí 38 anos desde a primeira ida até o dia de hoje. Me batizei com 14 anos e sempre numa mesma igreja até hoje, né? Criando raízes e crescendo espiritualmente, pessoalmente, ministerialmente e podendo ajudar o reino com aquilo que o Senhor tem colocado ao nosso alcance e nas nossas mãos. Glória a Deus, glória a Deus. A gente geralmente pergunta também, principalmente para quem, como você, né, veio de uma família cristã já desde pequenininho, se teve algum momento, apesar de você ter nascido nesse ambiente, ter se batizado com 14 anos, você lembra de algum momento onde algo virou a chave dentro de você, que você possa classificar como, não um encontro com Jesus, mas ali caiu a ficha? Sim, há um momento, esse momento eu acredito que há na vida de todas as pessoas, do momento que a gente deixa de ser colega de Jesus e passa a ser amigo. Com colega a gente faz anéis, com amigo a gente faz alianças. Então, eu acredito que no momento entre a fase de criança, pré-adolescência, adolescência e jovem, é um momento crucial. Mas quando essa chave vira da juventude para a fase adulta, é a hora de você se tornar um amigo de verdade e fazer alianças. Então, acredito que hoje, esse período, se é que a gente pode classificar ele acontece aí entre os 16 aos 22 anos, que é um momento de decisões na nossa vida. Acredito que aí é o começo da subida dessa grande escalada, que é conhecer mais do Cristo a cada momento. E com o senhor, qual foi a data, idade? Foi próximo aos 14, quando você se batizou? Foi antes? Sim, próximo aos 14, sim. Por querer tomar essa decisão, não foi nada obrigado, nada foi colocado como uma imposição sobre a minha vida, nem da parte família, nem da parte igreja. Eu, por já vivenciando essa vida cristã, era uma decisão que eu sempre quis tomar. E também passei por esse momento de jovem, adolescente, como é todas as fases da vida que temos que viver, mas quando chega nesse momento, também aconteceu comigo. Foi impactante porque nós, enquanto cristãos, vamos vivenciando fases. E nessa fase eu entendo que eu era um colega. Não tinha uma experiência, não tinha uma vivência, apesar de ouvir falar, de estar no culto, de orar, de participar de todas as celebrações que a vida cristã nos colocam.
mas quando você toma essa decisão de se tornar um amigo, o encontro é muito melhor, com certeza. Amém, amém. Você acha que... Eu fico receoso de falar sobre isso, Não, sabe? vamos lá. Sobre essa questão de geração, porque eu sou de uma geração mais recente, né? Não questão de idade, não é sobre isso, né? Mas sobre tempo de evangelho, né? Então aqui eu não quero fazer nenhum tipo de defesa ou crítica a qualquer uma das gerações, mas você acha que antigamente era mais visível, palpável a presença do Senhor comparado aos dias de hoje? Você acha? Não só o agir, mas também, eu digo até mesmo na questão do jovem, né? Hoje em dia, a gente ouve muito a galera que de 30 anos atrás, 20 anos atrás, que acontecia lá atrás, hoje em dia não acontece. Você também tem essa percepção? Já tive essa percepção, mas agora mudei um pouco a dinâmica de observar. Acredito que nós éramos limitados, estávamos cercados por leis e doutrinas cristãs, que são reais, mas também existiam leis e doutrinas humanas, que limitavam a gente. Não falando mal delas, elas foram o aio que nos trouxe onde nós estamos hoje. Porém, elas também fecham portas e oportunidades para vivências e experiências com Cristo que a gente só consegue ter quando a gente ultrapassa esses muros dos limites. Se a gente voltar ao Evangelho aos anos 80 e 90, a gente vai entender que era isso, né? O grupo jovem, ele tinha lá uma pegada de oração, tinha o dia de oração, tinha um uniforme para usar no grupo, tinha a camisa, né? Isso criava uma conexão, ao mesmo tempo uma socialização maior, mas também um regimento. Então, muitas pessoas que viveram essa época participaram de grupo jovem, estão na igreja até hoje, mas outras saíram, porque aquilo que era para ser bênção se tornou um fardo. Hoje a gente dá uma liberdade, mas que não tem lei, que não tem cuidado, mas uma liberdade que permite que os nossos jovens e toda essa vivência hoje, né, e experimentos possam ser possíveis, desde que não quebre tudo aquilo que Cristo deixou como princípio moral e ético, né? Essa liberdade, ela é com cautela, mas as experiências também são maiores. O problema, hoje eu acredito que o que tem impactado negativamente nesse ponto é que as pessoas não falam daquilo que Cristo ainda faz nas suas vidas. Dificilmente nos nossos cultos ou reuniões temos testemunhos. Temos muitas oportunidades para muitas coisas. E temos cultos para vários segmentos, ambientes e departamentos. Mas dificilmente tem um culto só de testemunho, né? Um culto que só as pessoas contem aquilo que Cristo ainda está fazendo e continuar falando eternamente. Pastor, você falou que antigamente, nos anos 80, 90, o povo se reunia, os jovens, usava camisa, uniforme, enfim. E hoje, você falou sobre leis também, né? Tinha as regras da igreja, isso. Enfim. E hoje, com o celular, eu acho que os jovens não tem tanto esse vínculo, né, devido ao celular, né? Antigamente o pessoal respeitava mais as regras, as leis. Exatamente. Talvez por não ter tanta informação como tem hoje, né? Porque sabemos que as igrejas, cada uma tem a sua doutrina, né? Umas bíblicas, outras humanas, né? Uhum. Infelizmente é assim que funciona, é assim. E com o celular as pessoas têm muita facilidade, os jovens principalmente, né? Não se vê mais uma reunião de jovens sem ninguém estar com o celular na mão. É difícil você reunir 10 jovens e mandar largar o celular. É muito difícil. E eu percebo dessa forma e eu queria entender qual é a visão do senhor como pastor, né, a respeito dessa pegada, da juventude de hoje a respeito do celular, de não ter mais essa reunião. O senhor tem um filho adolescente, né? Certo. Então, eu acredito que o celular, ele não é bom nem mal, né? O conteúdo que vai nele que vai diferenciar os caminhos a ser escolhidos. É claro que, quando você falou anos 80, 90, a gente não tinha essa possibilidade de ir e nem de saber como é. Hoje, muitos de nós ainda não temos a possibilidade de ir, só que o celular permite saber como é. Algumas coisas que
a igreja sempre lutou contra e continuará lutando, e nós como os pais também. Porém, o celular permite que essas coisas venham para dentro, né? Então, acho que o cuidado tem que ser medidas restritivas para alguns casos e corretivas, né? Mas a gente só está pensando no acontecido e depois do acontecido, né? Estamos sendo radioativos para algumas tomadas de decisões. Mas o que a gente faz para prever com que algo aconteça, né? Qual é a conversa que temos com os jovens, com os filhos, com os amigos, até com os irmãos da igreja? Eu sei que pode ter que ter pessoas que estão nos assistindo agora que nos seus templos, igrejas e locais de reunião não seja possível ou não é permitido em algumas utilização do celular para a leitura da Bíblia. Eu discordo, porque eles falam, não, a gente tem que ler a Bíblia impressa, tal, mas se for além da verdade, então, e voltarmos no tempo, teremos que carregar pedras igual Moisés e depois papiro igual ao Antigo Testamento para chegar no que é impresso hoje. Então, eu acho que a evolução permitiu que chegasse aonde chegou hoje, né? E acredito que vai continuar, tá? E não vai demorar muito. Acredito que coisa de entre 24 e 36 meses, tudo aí que está surgindo aí de inteligência artificial, as coisas vão ficar mais dinâmicas, mais rápidas, e se a igreja não se atualizar, ficaremos obsoletos. E esse é um problema da igreja. É por isso que o celular faz tanto mal. É porque a igreja, em alguns casos, é sempre obsoleta e está no final da fila, enquanto deveríamos ser aquele que puxa a fila em todas as áreas, em todos os níveis, né? Se a igreja tivesse se preparado para esse embate com o celular quando começou, hoje a igreja talvez estaria dominando as mídias sociais e os celulares seriam grandes ferramentas, né? Mas justamente por a igreja achar que não é assim, é mal, é ruim, em alguns casos considerar até que é um pecado, tem tornado, em alguns casos, a igreja ultrapassada, entendeu? Não que a palavra é ultrapassada, os tempos, nada disso, mas o modo como algumas pessoas tendem a lidar com as tecnologias dentro das igrejas. É muito bacana isso que você comentou. Nós tivemos também aqui um episódio com o Wallace Brand. Exatamente, né? o Wallace. Ele trabalha forte em questão de mídias, né? E ele falou basicamente isso que você falou, né? A igreja não sabe usar o celular, conforme você falou, né? Estamos realmente no final da fila, em vez de estarmos cabeçando. Perfeita colocação. Eu acho também, tu não perguntou para mim? Vou fazer uma pergunta em vez dois hoje, então. Mas eu acho também que os tempos, como a gente sabe já, né? E a gente já falou aqui algumas vezes, quando a gente fala que os tempos eram outros, são outros, né? Eu acho que também tem a ver com a motivação, né? Antigamente era muito mais difícil a situação, né? Certo. Eu acho que a linha é muito tênue entre a bênção não virar maldição na nossa vida. Com certeza. Hoje em dia está muito fácil as coisas, né? E por termos facilidade, a nossa busca em relação ao Senhor, né, fica muito comprometida em alguns casos. Antigamente, o Senhor era a única opção na vida das pessoas. Quantos testemunhos, não sei se o pastor Ivan lembra de algum testemunho de pessoas que falavam assim, as panelas estavam batendo palma lá em casa. As latas de arroz e feijão estavam batendo uma na outra. Por quê? Porque não tinha nada. Mas eu orei, o Senhor abençoou. Não é verdade? É verdade. Então, antigamente, o Senhor era a única opção que as pessoas tinham. Acho que a gente precisa voltar, né? Então você está falando, então, que o povo está dividindo agora Jesus, do Senhor. Meu Deus do céu. Hoje é do Senhor, não, amanhã eu vou para uma festinha, amanhã eu vou na casa do meu amigo. Exatamente. É triste ouvir isso, né? É triste. Muito triste. João Calvino, eu sempre falo isso. Esse nome é Calvino porque ele era calvo? Não. João Calvino, ele tem uma frase nas suas institutas, ele fala que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Verdade. E nesses dias, nosso coração tem produzido muito ídolos, né, pastor? Leonardo Arantes, no seu livro História da Religião, fala que o mundo é uma fábrica de fazer deuses. E então, se a gente vive num ambiente que somos capazes de gerar os nossos deuses, que são os nossos esquemas, procedimentos e instruções, para que eu me atrelar a um único Deus, a qual eu tenho que se submeter a ele e participar e praticar coisas que somente dele para mim, para que eu receba as bênçãos dele. Se eu posso transitar entre vários deuses que me dão tudo, sem eu cumprir nada para todos, né? Então,
Jesus passa de ser a cura para ser o paliativo. Jesus deixa de ser a referência para ser um dos caminhos. Jesus deixa de ser aquele que mostra como fazer para ser uma alternativa se quando você fizer não der certo, né? Então, a gente tende a termos orações nas nossas vidas, em algumas áreas, como última solução para o problema. É quando a casa caiu, quando o casamento terminou, quando o grupo está em crise, quando o emprego se vai, quando a festa esfria, aí a gente lembra de orar. Enquanto que a Bíblia orienta que já devemos orar o tempo todo. Então, invertemos os papéis e com isso estamos escolhendo. Isso prova a justiça de Deus, né? Deus é tão bom que ele permite isso, né? Que a gente plante o que a gente quiser, mas ele é justo e deixa a gente escolher o que a gente plantou. Então, essa inversão de papéis tem feito a igreja colher alguns frutos ruins na sua vivência hoje. Meu Deus. Estamos fazendo de Jesus o carro, né? Só vai na oficina quando quebra. Exatamente. Quando quebra, a gente precisa, opa! Aí quando tá funcionando, pra que eu vou no mecânico? Vamos fazer aquela revisão, né? Não tem necessidade, né? Complicado, povo. Ô, pastor Ivan, mas voltando um pouquinho na sua história de vida aí, aí você se converteu não, se batizou com uns 14 anos, né? Mais ou menos, teve essa experiência pessoal com o Senhor. Aí, como é que foi a sua trajetória dentro da igreja? Me batizei com 14 anos. Sempre na mesma igreja. Sempre na mesma igreja, né? Isso é raro, hein? Aproveita, rapidinho. Tira o print dele aqui, ó. Você que tá em casa aí, porque isso é raro, tá? Você não vê muito isso não, né? Não. Mesmo da única, mesma igreja hoje em dia. É verdade. Mas vai lá, desculpa, pastor. Não, que isso. Com 44, posso falar assim que então, desde o tempo da minha primeira ida à igreja, né? Então, lá se vão 39 anos, Ebenezer, Tempo da Assembleia de Deus, lá no Monte, lá no Time de Samambaia, pastor Zé Badaró, um abraço a todos os irmãos de Ebenezer no Monte. Hoje, os irmãos que me conhecem sabem, continuam no Ebenezer, só que ali no Ponte de Samambaia, né? Mas sempre lutando e vivenciando, acreditando em tudo aquilo que Deus sempre falou e sempre fez na minha vida. Com 14 eu me batizo, com 15 anos eu ganho, se eu puder classificar, né, a melhor bênção da minha vida, que é conhecer a Tatiane, né? Conheci ela com 15 anos, Tatiane tinha 13, beijo, amor, te amo. Quem teria coragem de dar um diamante na mão de um garoto, né? Deus teria, porque ele me deu você. Isso, rapaz. A mulher vai me bater hoje. Vamos apanhar. Então, Amor, te amo, hein, vida? Para de gravar aí, já. Eu tô ficando com vergonha. Então, na caminhada do Grupo Jovem, nesse início de caminhada, a irmã Aparecida, que é conhecida aqui dos irmãos, né, que está congregando com a gente hoje, era a nossa líder e foi uma das pessoas que muito me orientou e me direcionou para fazer as coisas corretas. É claro que eu sempre tive o apoio da minha mãe, das minhas irmãs, dos meus irmãos, mas a tia Aparecida, como carinhosamente a gente chama, né, ela que lançava os desafios, né, porque o jovem ele tem que ser desafiado a crescer e desenvolver. Então ela falava, vamos orar tal dia, vamos jejuar, vamos orar na madrugada de sexta para sábado. Isso me motivou e nós fomos crescendo, né? Aos 22 eu caso, porque no final de 2022 eu sou consagrado diácono nessa mesma igreja, né? Então... Final de 2002. 2002. Pastor, deixa eu cortar o seu minutinho. Então conheceu a Tati na igreja, não fui nem na escola. 15, 13 anos, fui na igreja. Na igreja. Você disse na escola. Não, na igreja. Quando Deus me apresentou ela, eu falei, obrigado, Senhor, não quero nem ver a opção número 2, não. Vou ficar com essa. Com 2002, então, eu sou consagrado diácono. A gente casa em 2003, fevereiro de 2003. E depois, em 2003, passou assim, bem rápido, né? Eu já fui consagrado evangelista. Aí depois, roda-se um tempo, chegamos até 2008, 2009, onde eu sou consagrado... Não, desculpa, presbítero, em 2003, evangelista em 2009 e pastor em 2017, né? Vivendo a palavra e aprendendo tudo aquilo que a Bíblia ensinou, né? Eu também não consigo compreender como pessoas crescem e são elevadas sem
participar desse processo, né? Eu acho que esse processo é importante para o nosso crescimento, amadurecimento e maturação espiritual. Então foi necessário todo esse tempo mesmo, não foi o tempo longo, pelo contrário, eu acho que é até um tempo curto. Eu já brinquei uma vez que eu acho que cada etapa nessa vida eclesiástica tinha que ser pelo menos 10 anos, para você ser um bom diácono, um bom presbítero, um bom evangelista e se tornar um bom pastor como Cristo foi. E como pastor, dando continuidade, só que Deus sempre colocou algo no meu coração. A minha grande dor no coração foi que, quando criança e adolescente, eu lia a Bíblia, escutava algumas pregações e não tinha um entendimento correto daquilo que estava acontecendo. Eu ouvia, eu entendia as palavras, mas eu não conseguia entender o que Cristo estava falando através das suas escrituras. Então, com 16 anos, eu ainda nessa fase no ensino fundamental, já passando para o ensino médio, falei, um dia quando eu me formar, eu quero ser teólogo. Não para ser teólogo. Eu falei, porque o meu grande sonho é primeiro entender aquilo que Deus fala e poder ajudar ao máximo pessoas que não entendem. Então, a minha grande vocação é dar aula, eu amo dar aula, e quando tenho a oportunidade de pregar, eu gosto muito, não de pregar e fazer algum movimento, não sou contra quem faça qualquer tipo de movimento, mas eu gosto muito de ensinar, porque eu acho que com clareza, com simplicidade, as pessoas conseguem entender melhor aquilo que o Senhor quer falar com elas. Glória a Deus. 16 anos, então, quis ser teólogo. 16 anos. E o chamado pastoral? O senhor tinha esse desejo no coração? Não, só queria ser teólogo mesmo? No primeiro momento, só teólogo. Mas enquanto estudando teologia, o pastor Thiago, meu amigo de turma de teologia, né? E ministério Amigos agora. de turmas ou aluno? As duas juntas? Dois juntos, e teologia, fizemos teologia junto. Que honra, hein, Thiagão? Pô, tô te falando, mano. É por isso que a Não colou dele não, né, Thiago? Claro. Ajuda, hein? Thiago sempre com notas lá em cima, 9,5 e 10, e eu, pela misericórdia de Deus, passava. Com 11, ele passava com 11, né? Mas, sim, desde essa época, sim. Porque eu entendia ser teólogo, sim, mas não essa vocação de querer ser um pastor. Mas as pessoas vão falando que você é. E eu acredito que existem 3 evidências na vida de um homem, de uma mulher que é um pastor, uma pastor de Deus, que para mim são evidências claras que aquela pessoa é a pessoa certa para o lugar certo. Primeiro, o querer de Deus. O querer de Deus, ele arde no seu coração. Depois, é a sua disposição. Então, quando tem a sua disposição, e isso junta com o querer de Deus, forma uma convergência, né? E quando você tem esse espírito de convergência disparado dentro de você, você começa a pensar, é isso que eu sou, é isso que eu nasci para fazer. E a terceira evidência é quando a igreja reconhece o ministério antes do ministério ser. E aí, essas 3 coisas eu pude ver na minha vida, como vejo na vida do pastor Thiago, na vida de muitos pastores e pastoras que eu conheço, né? O querer de Deus, vamos dizer assim, né? Despertar do homem para entender o querer de Deus, e a igreja confirmando. Você é a pessoa certa para o lugar certo. Amém. E como é que foi esse desejo aos 16 anos de querer estudar teologia? Foi algo público ou ficou só dentro do seu coração? Estou te fazendo essa pergunta porque se foi público, naquela época deve ter gerado algum nariz torcido das pessoas. Não. Isso não existia, não, né? Thiago. Só existe lá na África, aqui não existe, Não, no primeiro momento foi mais íntimo, né? Era Deus alimentando ali uma fogueirinha que estava começando, né? E o que me ajudou a se tornar público foi a necessidade. Por que eu falo necessidade? Porque nesse período e até anos depois, a igreja apresentou uma carência e um déficit nessa área, de alguém para ensinar na escola bíblica, para os adolescentes, para as crianças, né? Que também nós corremos nessas áreas também, né? Você não pode chegar lá em cima na pirâmide sem dar o primeiro passo. Então, o déficit e a necessidade, eu acredito que já seria até a mão de Deus se movendo, permitiu que o chamado viesse à tona, né? Então, juntou o útil ao agradável. Era eu querendo dar aula, querendo ser teólogo, e uma oportunidade de ser professor na minha própria igreja,
surgindo, né? Como o Thiago falou, né? Só que nessa época você tem 17, 18 anos, né? Alguns irmãos olhavam talvez de um jeito diferente. Poxa, por que ele? Um garoto, né? E eu continuo sendo aquele mesmo garoto. Mas talvez o que falta em nós como cristão é entender que quando Deus tem um chamado com alguém, não importa a idade dele, como ele procede, porque Deus vai prepará-lo, né? É quando você viaja e despacha a mala para algum lugar. Quando você chega lá, apresenta o ticket e pega a mala, né? Quando Deus nos fez, segundo a sua imagem e semelhança, um projeto do céu na terra, ele mandou a gente, mas falou, pega a mala com as habilidades que eu te dei e represente o reino muito bem na terra. Aleluia, glória a Deus. Pastorzão, e a Tati? Como é que ficava? Por exemplo, você jovem, né? Com esse desejo no coração e namorando, ela também abraçava a causa, ela motivava. Não, é isso, Ivano, vamos por aí. Tatiane, no primeiro momento, enquanto adolescente, né? Claro que a gente ia nos embates, né? Nada violento, nada disso, sem agressão. Já falei que te amo. Depois de tanta declaração de amor, não pode ver isso, né, Thiago? Com certeza. Mas um cônjuge, hoje, evangélico, que entende que o seu cônjuge tem um chamado, ele também precisa ser preparado, né? Porque quando fala assim, ok, o pastor Thiago vai ser o pastor Thiago, mas alguém já falou com a Renata que a Renata vai ser a esposa do pastor Thiago? Como que a Renata fica? Como que a Tati fica? Como que as irmãs e os irmãos ficam, né? Então, a gente era novo, adolescente, recém-casado depois, né? Mas o mistério sempre ardendo nos nossos corações. Até que, quando as visões se casam, Deus prepara tudo e Deus dava revelações e mostrava-se na palavra e as coisas iam acontecendo. Então, Tatiane abraçou a causa e vou dizer que se estamos aqui hoje, se eu estou aqui hoje, podendo falar com os irmãos, tem muita mão de Deus orientando, falando, instruindo, mas tem muita mão da Tatiane também, porque você é um garoto perdido, às vezes, com esse mundo enorme que é a responsabilidade eclesiástica. E a Tatiane é aquela pessoa que vai me orientando e vai falando, faz desse jeito, faz assim, vem por esse caminho, né? Então, quando você tem uma esposa parceira que ouve a voz de Deus também, as coisas se tornam mais leves, né? E tem sido assim até hoje, né? Com isso, não só os nossos ministérios floresceram, o meu, o dela, e agora o nosso filho também em evidência, crescendo junto, né? É bom ver todos da família crescendo junto ao mesmo tempo. É algo que não tem preço que se pague, né? Você vê aquilo, a bênção que Deus prometeu a você, chegando até os seus. Então é algo maravilhoso. Amém. Você disse sobre que esse desejo de estudar teologia nasceu muito num ambiente onde você viu essa necessidade. Imagino que você, como pastor, deve receber ou no Instagram, Facebook, pessoalmente, no WhatsApp, muito, dentre tantas as perguntas. Eu acho que talvez essa esteja entre o top 3 das perguntas que o pastor mais ouve, né? Pastor, como eu faço para descobrir o meu chamado? Ah, sim, sim. E você relatando que esse desejo de estudar teologia surgiu dentro do ambiente onde você viu uma necessidade. Sim. Talvez esse seja um dos principais pontos para descobrir o chamado, algo que te incomode, ou você vê que a falta desse algo queima o seu coração? Sim, acredito que esse é um caminho. Deus, ele prepara os momentos e as oportunidades e você está ali para suprir tudo aquilo. Davi se mostrou e se tornou um matador de gigante, mas ele não era nem do exército. Mas quando o gigante se levantou, ele era o garoto do delivery, né? Que foi levar o alimento para os seus irmãos e para os soldados que lá estavam na batalha. Mas ele estava no lugar certo, no momento certo, né? E aí ele falou, esse é meu chamado. Eu já matei urso, leão, só falta matar gigante, né? Então, tô pronto. Já passei lá na primeira fase, já passei na teórica, na prática, agora deixa eu ser matador de gigante. Então, há vários chamados, várias oportunidades e pessoas preparadas para isso. O que talvez esteja faltando é essa coragem de ir e querer fazer o querer de Deus. Uma frase que a gente usa muito é dar a cara a tapa.
e falar assim: Senhor, eis-me aqui. É como se Deus falasse assim: eu posso contar por você? Posso contar? E o chamado, ele está muito, às vezes, atrelado também à nossa adoração, né? A nossa adoração e a posição que a gente toma como adorador. Aí a Bíblia vai dizer que todas as coisas, tudo que Deus faz. Igreja, Deus abre a porta. Ministério, Deus prepara. Pastor, Deus levanta. Ministro de louvor, Deus levanta. Mas adorador, Deus procura. Se Deus está procurando, é porque deve estar em falta, né? Ou ele não está conseguindo achar, né? Mas quando a gente olha na Bíblia, a gente fomos criados para isso, né? Para ser adoradores o tempo todo, né? Então, quando a pessoa se coloca nesse lugar da adoração, o ambiente da adoração já vai nos impulsionando e nos direcionando para o chamado que Deus tem. Assim. Então, esse é um caminho, sim. A necessidade que tem lá. E talvez você que está nos assistindo essa noite, você já sabe que tem uma oportunidade lá, é seu mesmo. Pode agarrar, avisa lá o seu líder, o seu pastor e fala: conta comigo, me dá a camisa 10 e a braçadeira de capitão. E vai à luta. E faz o gol, né? E faz o gol. A gente tem muito hábito, né, geralmente eu falo isso para as pessoas que fazem essa pergunta, né? A gente tem muito hábito de mandar pergunta para o céu quando nós deveríamos começar a ser resposta das perguntas que vêm do céu para cá, né? Assim como Isaías foi, o Senhor perguntou, né? Quem enviarei? E ele se posicionou e foi resposta para essa pergunta, né? Então isso que você está dizendo é muito, muito legal, muito importante, né, Diel? Com certeza. Para que a gente possa... Tiagão, o pastor Ivan tinha que gravar lendo a Bíblia. É bonita, né? Não só uma voz bonita, não. Além da voz bonita, é difícil não entender o que ele explica. Realmente ele tem um dom do ensino. Né? Eu tenho o privilégio de ser aluno do meu pastor Tiago. E algumas aulas que o pastor Ivan compareceu lá e eu aprendo muito com o Tiagão. Com certeza. Mas esse pequeno período que estamos aqui próximo, você fala com clareza. Não tem como não entender. Então, no dia que você gravou uma Bíblia, a pessoa fala assim: eu não consigo ler a Bíblia e entender. Escuta o pastor Ivan lendo a Bíblia, você vai entender. Aí, mais uma oportunidade. Hoje, pastor, estou aqui com o coração alegre. Meus ouvidos estão limpos. Realmente, que o senhor está falando com uma clareza, só não entende quem não quer, né, Tiagão? Ele quebra aquele dito popular, né, pastor Ivan? Tem gente que fala assim: eu tenho responsabilidade sobre aquilo que eu falo, não sobre aquilo que você entende. Na verdade, a gente que fala também tem responsabilidade. Com certeza. Tem que ser claro, né? Como você bem disse. Né? O transmissor, o emissor e o receptor tem que trabalhar muito bem, né? Senão as mensagens ficam divergentes e as escolhas são erradas, o caminho é tortuoso e os resultados tendem a ser negativos ou ruins. Viu sua resposta da sua oração, hein? Olha só, isso é forte, hein? Você tem sido a resposta da oração de alguém? Tá. Por onde você tem andado? Como a gente falou, né, Diel? Esse programa surgiu também, pastor, justamente para pessoas, botar bem várias aspas aqui, comuns. No ambiente de trabalho, na casa, dona de casa. É isso. A gente entende que algumas dessas pessoas vivem, de certa forma, frustradas. Por quê? Porque o ambiente religioso, não Jesus, mas o ambiente religioso, muitas das vezes fala que você só é homem de Deus ou mulher de Deus quando você faz parte do ambiente eclesiástico. Exatamente. E como você acabou de descrever aí, né? Se puder até prolongar mais um pouco sobre isso, o reino de Deus vai além da igreja, né? Além da igreja. Muito além. Pelo que a gente entende da palavra, a igreja é a porta de entrada do reino. É a manifestação onde as coisas vão acontecer. Mas não se limita à igreja. Porque se a gente ficar só na esfera da igreja e falar, ok, dominamos o mundo espiritual e eclesiástico, a igreja. Como a gente sabe, as outras 6 montes, que são o somatório dos 7, que são as 7 áreas muito importantes da nossa vida, estão sendo dominadas por quem? Uma vez que a gente só está com a igreja. Quem está na cultura? Quem está na arte? Quem está na política? Quem está na economia? Quem está na educação?
quem domina esses outros 6 pilares. Então a igreja tem o compromisso e a responsabilidade de ser uma voz atuante nesses montes, nessas montanhas, nesses sentidos de liderança. Aí seremos verdadeiramente a luz do mundo e o sal da terra. Essa semana que a gente está gravando, eu não quero ser polêmico não, mas essa semana que a gente está gravando, rolou um vídeo nas redes sociais do pastor André Valadão falando sobre uma fala dele condicional. Na fala ele está falando assim, né? Se você vê que vai perder o seu filho, por que você vai mandá-lo para a faculdade se você sabe que vai perdê-lo para a faculdade? Exato. Ele está levantando uma condição. Que pai mandaria o filho para um lugar sabendo que iria perder? Ninguém. E muitas pessoas estão taxando o discurso, ou pelo menos esse trecho da fala dele, como anti-educacional, como se ele fosse contra a faculdade. E não foi isso que ele disse. Até porque, como você bem disse, né? E os outros, quem acredita ou não, né? E as outras esferas, e os outros montes, a gente precisa de pessoas nas artes também, capacitadas, né, pastor? Com certeza. Quem vai influenciar ali? O pastor Tiago, que não sei nem tocar violão? Vai fazer o que lá? Que faremos nós lá? Não é verdade? Exatamente. Então, que a gente possa sim incentivar os nossos jovens a estudar, a se capacitar. Claro que você que é pai, você que é mãe, né? Se você vê que é uma condição para você perder o seu filho, você não vai aconselhar aí. A verdade é essa, né, pastor? Melhor repensar, né? Melhor repensar. Melhor. Mas isso vai muito também, o pastor que nasceu no lar evangélico pode dizer isso melhor do que eu até, isso vai muito da criação. Mesmo fazendo teologia, eu não recomendo um jovem, pelo menos enquanto ele não atingir a idade madura, a fazer teologia. Porque você vai ser exposto e confrontado com situações que vão provar a sua fé. E se você não tiver uma fé madura ao ponto de saber, ao menos, se defender e ter argumentos para defender isso, a sua fé vai ser abalada. Isso vai acontecer nas faculdades também. O marxismo cultural que existe hoje por trás de todo o sistema educacional tende a levar as pessoas a desacreditarem de Cristo. Então nós temos jovens, adolescentes que foram criados no Evangelho, conhecem a Bíblia, têm pais evangélicos, participaram lá do grupo de crianças, do jovem, da mocidade, e quando se deparam nesse ambiente, não estão preparados para esse ambiente. Se perdem, são tragados, massacrados, têm a sua fé destruída e ficam sem saber. Colocamos alguém sem direcionamento no ambiente em que ele não estava propício. A gente, como alunos de teologia, tivemos, por exemplo, um professor, pastor de uma determinada denominação, que fazia casamentos homossexuais. Exatamente. E nos dava aula. Faz comigo não, hein? Pois é. Era um cara com uma sabedoria gigantesca, mas é o que você está falando, né? Se a gente não tivesse maturidade, seja de fé ou de vida até, a gente se perderia ali. Com certeza. Eu falo do ambiente educacional, mas não só nesse ambiente. Eu acredito que até dentro das igrejas, se a gente não tiver um cuidado, um carinho, um zelo, algumas pessoas se perdem. E as pessoas se perdem porque é uma linha muito tênue, muito fina, entre você ser um profeta de Deus e você virar um agoreiro, um bruxo. Então, até que ponto é Deus falando, agindo, operando, e até que ponto essa linha foi cruzada, esse vínculo foi quebrado e passou o homem a atuar, a agir e a falar. Esse é um cuidado que temos que ter dentro das igrejas. É complicado, sim, é complicado. A gente sabe que não é a faculdade, é o mundo, né, pastor? É o mundo. É o mundo. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, né? Infelizmente, onde vamos inserir nossos filhos, né? É o meu caso, o Gabriel, futebol, né? A gente também fica receoso.
Porque tem os cristãos, tem. Mas tem aqueles também que puxam pro lado de farra, de bagunça, né? A gente vê tantos aí jogadores falando, e não é só, né, na faculdade. Quartel, futebol, próprio colégio, própria escola, né? Se às vezes nosso filho tá lá se ele lutando com ele na igreja, aí vai para a escola, faz amizade, se identifica, né? Torna-se próximo de um amiguinho que não tem um vivenciar cristão e acaba conseguindo levar seu filho fora daquele parâmetro de vida. Por quê? Porque está acostumado a ver aquela vida ali, o amiguinho já vive de outra forma, e é novidade para o nosso filho adolescente. Pô, mas é assim, é assado, curiosidade. E acaba dando BO, como diz aí no mundo aí fora. Há o conflito, né? Porque luz e trevas nunca vão se combinar, não tem como isso acontecer, né? Então, sempre haverá esse conflito, né? E aquela história dos lobos ou forças que habitam dentro da gente, né? Quem vai vencer essa luta? Quem estiver mais fortalecido, alimentado, né? Esperamos o tempo todo que seja o lado bom, o lado da luz, o lado da palavra, né? Mas em algum momento, se não houver esse preparo, essa alimentação, o lado do mal vence. Amém. Você falou sobre... Amém, não. O lado mal vence. Verdade. Amém, em nome de Jesus, rapaz. Amém. Faz isso comigo, não quero não. Sangue de Jesus de poder. Eu tô pensando na pergunta aqui, me olhei, hein? Amém não, hein? Tira o amém. Desfaz o amém. Aqui, você falou da palavra de Deus, né? E pra gente que caminha ao seu lado, uma das suas principais características, pelo menos para mim, é a sua forma, como você já bem disse, né? Essa veia didática, essa veia de professor que você tem. E você, quando prega, você consegue ter essa... Vou colocar facilidade, mas eu falei para Diel que facilidade, se não fosse Deus na sua vida, o seu esforço, né? Chamou atenção, chamou ele. Você não seria quem você é hoje também, inclusive na pregação, né? Sim, sim, com certeza. Qual, se você puder dar conselhos hoje em dia para novos pregadores, ou até mesmo para pregadores mais antigos que ainda têm essa dificuldade, qual o caminho que você daria para que a pregação pudesse melhorar? Se é que eu posso dizer assim. Não. Ser mais transparente, né, Thiago? Que a gente possa Transparente entender melhor. ou didático, né? Didático. Vamos lá, a gente fala isso em algumas vezes, né? Ensinando justamente sobre isso. A primeira coisa, ou o primeiro item, né, se a gente puder classificar assim, é uma pregação cristocêntrica. Tem que haver Cristo nas pregações. Sempre. Sempre. No momento que a pessoa que estiver ministrando a palavra não colocar Cristo, ela vai falar dela, ela vai falar do trabalho dela, da família, do casamento, de qualquer coisa. Menos de Cristo, que é o mais importante. A segunda coisa é, use palavras mais simples possível. Não tente inventar termos, jargões ou frases espetaculares para falar daquilo que a palavra já está falando. A pregação e a palavra não é nossa. Nós somos alguém que está transmitindo a palavra. A palavra já está escrita. A gente só vai tirar do papel, falar, torná-la oral, para que ela seja audível às pessoas que ainda não tiveram a facilidade ou a sensibilidade de ler. Então, palavras simples, cristocêntrica, palavras simples. E o terceiro ponto é, não fale muito. Todo mundo que tende a falar muito começa a se atrapalhar e ele vai começar numa coisa, passear em várias coisas e não vai terminar em nada. Ele vai falar e quando terminar a mensagem não vai ter falado nada. É isso aí. Aquele verdadeiro enchendo linguiça. Enchendo linguiça. É claro que isso tudo são itens, né? Mas e toda a vida que a gente já espera que um cristão tenha, né? Uma vida de oração, de consagração, de leitura da palavra, de leitura de outros livros, de outros materiais que enriqueçam o vocabulário, o conhecimento e ajude, né, as pessoas a fazerem da melhor forma essa grande obra que Cristo nos comissionou. Eu vi um vídeo de um comediante. Eu até citei isso na pregação de quarta-feira, né? Citei rapidamente. E é um comediante ateu. E ele, no show dele,
ele estava falando que ele faz com que as pessoas saiam do show dele lendo a Bíblia, ele falou. Uma forma irônica, ele falou isso, né? Ele disse o porquê. Ele falou que pergunta para as pessoas assim, você, qual religião? As pessoas falam, sou cristão. E o que Jesus é para você? E as pessoas usam as palavras mais bonitas para falar de Jesus. Certo. Que Jesus é isso, que Jesus é aquilo, que Jesus é grande, que Jesus é tudo na minha vida. Tá? O que a Bíblia é para você? Ele pergunta. E a pessoa fala a mesma coisa da Bíblia. Correto. Aí a terceira pergunta que ele faz é, você já leu a Bíblia toda? A pessoa começa a enrolar. Não, nunca li não consegui ler. Mas por que tu não conseguiu? Porque eu não tenho tempo. Eu falei, mas se você acabou de falar que ela é tudo na sua vida, que Jesus é tudo na sua vida, como é que você não conseguiu ler a Bíblia? E Senhor dos Anéis, já leu? 2 vezes. E Harry Potter? 6. Mas a Bíblia que você fala que é tudo... Nunca, né? Nunca leu. Prioridade, Né? É o que você falou, né? A gente espera que um bom cristão, não vou nem ser pregador, né? Não, um bom servo de Deus Um servo de Deus. faça, ao mínimo, a leitura do seu manual de vida, né? Porque se espera, como você colocou muito bem, né? A pessoa assistiu o filme todo. A pessoa ouve o louvor todo. A pessoa participa da cerimônia de casamento, do aniversário, faz a faculdade, trabalha o mês todo. Tudo ela faz completo. E o algo melhor, que é o relacionamento, da onde vem a nossa fé, a gente não ter vivenciado, não teremos uma fé sadia em Cristo, porque está faltando palavra. E a palavra nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aprender, se dedicar sobre ela cada dia, né? Como o salmista vai nos ensinar, né? Eu tenho prazer de meditar nessa palavra de noite, né? Porque ela vai fazendo uma transformação de dentro para fora, de fora para dentro, para cima e para baixo, e vai modificando toda a nossa vida. Amém, amém. Adiel, vamos para a estreia? Vamos lá. Para a estreia. Essas invenções do meu pastor. Oh, Tiago, Jesus. vamos lá então. Thiago. Como diz nosso amigo Moisés, para cima! Eita, glória. Abraço, Moisés. Ó, você que ficou até aqui, você vai ser privilegiado ou privilegiada. Nós estamos estreando hoje um quadro que a gente ainda não tem o nome. Na verdade, se você tem uma sugestão para o nome desse quadro, coloca aí embaixo nos comentários, tá bom? Nós abrimos uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram, né? @multiformapodcast, e as pessoas enviaram perguntas para nós, para que a gente pudesse passar para o nosso convidado. Ele está sabendo basicamente agora. Mas são perguntas tranquilas, sem nenhum tipo de constrangimento. O pastor Ivan vai ter que só mudar de cidade, mas caso contrário, o resto vai ser tranquilo. Bem. Brincadeira, gente. Mas são perguntas e eu acho que é legal essa iniciativa, não é porque surgiu de mim não, né? Mas é porque muitas pessoas têm medo e vergonha de perguntar nas suas igrejas locais, para o seu pastor, para pessoas próximas a você, ou por não só vergonha, ou por medo da resposta, ou até mesmo medo das suas condições espirituais, né? Porque alguém pode falar assim, você pergunta de não crente, hein? Quando na verdade é uma pergunta sadia, uma dúvida sadia, né? Então a gente está estreando esse quadro aqui hoje, onde a gente vai trazer perguntas de vocês, todo o programa a partir de agora, a gente vai ter esse espaçozinho aqui para que a gente possa responder através da vida do nosso convidado essas perguntas, mas claro que a gente vai ajudá-lo na medida do possível. Isso vai ser também conversado com o convidado, né? Se o convidado se sentir à vontade de responder. Claro. Como o pastor Ivan já é nosso pastor, nem perguntamos, nós vamos mandar as perguntas para ele. Vamos lá. O convidado vai ter sempre 2 opções, ou sim ou com certeza. O resto no caso do pastor Ivan, né? Brincadeira, pessoal. Bom, a primeira pergunta. Vai lá, Gel, começa aí. Vamos lá. Quantos pais de animais entrou na arca? Tô brincando, eu abri aqui agora. Isso, Gel. Pode mandar primeiro aí, manda primeiro aí. Pode mandar? Pode mandar. Agora é valendo, hein? Vou colocar o ajudante aqui, seu ajudante. Vamos lá. Enquanto o Gel tá achando, teve muitas perguntas. A gente agradece a você que participou, tá? A gente não vai conseguir ler todas, claro, por causa do tempo, mas a gente vai lendo aqui. Vamos lá. Vamos lá, a pergunta é:
a dificuldade do cristão no mundo atual? A dificuldade cristã no mundo atual. Eu creio que essa pergunta foi feita para Paulo na época dele, deve ter sido feita para Isaías também na época dele. Porque as dificuldades, elas continuam as mesmas, as lutas continuam as mesmas, porém, é claro que houve uma civilização da humanidade em alguns pontos. Mas, por outro lado, houve uma desumanização. Inventei essa palavra agora, se você não achar no Google. É claro que tem desafios e sempre haverá desafios que a igreja sempre precisará 100% de Cristo. E outros desafios, Cristo irá ajudar a igreja, mas a igreja precisa se posicionar. Os grandes desafios de hoje são frutos de uma igreja que não se posicionou no passado. Quando a gente pega a igreja primitiva, nos seus primeiros momentos, que todo mundo se posicionava, o livro de Atos vai dizer que a igreja tinha um crescimento exponencial e as pessoas é que vinham à igreja, pois a igreja fazia e era a referência naquele lugar. Em algum momento da história, isso se perdeu. A igreja deixou de ser a referência, deixou de ser a direção, Cristo saiu do centro e muitas coisas entraram. Hoje, a igreja tem como embate esses desafios de situações ou procedimentos que a igreja deveria ter tido no passado para que isso não acontecesse hoje. Então, os desafios de hoje são respostas que não foram respondidas no passado. Então, cabe nós agora responder às demandas do nosso tempo e ainda solucionar os problemas que ficaram da geração que se passou. Esses são os desafios. Quando a gente consegue encontrar essas respostas e ser essas respostas, todos os desafios são sanados, né? Então, muitos desafios são frutos de, vamos chamar de coisas, né? Coisas que a igreja deveria ter feito e não fez. Assim como na vida de muitas pessoas que estão nos vendo, tem desafios, momentos de situações que a pessoa esteja vivendo hoje, porque não tiveram uma atitude, uma resposta no momento que deveriam ter tido. Aqui, antes do Tiagão fazer a próxima pergunta, falar para os nossos ouvintes, foram mandadas para a gente muitas perguntas, então selecionamos algumas, tá? Talvez a sua pergunta não vai estar no ar, porque são muitas perguntas, não há tempo hábil para isso. Selecionamos algumas para o pastor Ivan poder compartilhar conosco, tá bom, galera? Isso aí. Ó, vamos lá para outra. Vamos lá. Pastores e líderes têm buscado mais de Deus para o crescimento da igreja ou recorrido a outros métodos, na sua visão? Acredito que essa resposta esteja 50%. Muitos pastores até que eu conheço, né, e uma prática também que eu tenho, tento buscar 100% em Deus. Respostas, soluções. Deus nos dá estratégia. Porém, as ferramentas, que seriam os métodos, né, a gente também precisa ter. O problema é quando a gente inverte isso. A gente tem muito mais método e ferramenta do que Cristo. Tende-se a ter resultados não desejados ou negativos, ou resultados provisórios, que no primeiro momento parece que deu certo, só que não deu, porque era só um método e uma fórmula. Então, a resposta para essa pergunta seria: deve-se ser 100% Cristo com o auxílio dos recursos e dos métodos. Os métodos nunca podem ser maior que Cristo, senão as respostas nunca serão eternas. Amém. Manda outra aí, Ediel. Pastor Ivan, essa aqui eu acredito não, tenho certeza que veio do Ministério Infantil. Vamos lá. Qual a melhor forma de ensinar a Bíblia às crianças? Na sua visão? Com certeza. Com certeza é uma tia de escolinha. Gente finíssima. Tia de escolinha, mulher, né? Porque para ser tia de escolinha geralmente é uma irmã, dificilmente tem um homem na escolinha das crianças. Essa pergunta a gente tem que só fazer uma pequena separação aqui. Eu, pastor Ivan, concordo com todo o Ministério Infantil e com tudo aquilo que é feito. Adoro as metodologias que algumas irmãs utilizam e toda a parte didática e pedagógica que possa ser aplicada para o ensino da palavra. Mas
há uma coisa que eu não concordo, e já deixei isso claro em outros lugares e oportunidades que eu não tive de falar. A Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E em muitos dos casos é isso que nós temos feito. Quando a palavra vai ser pregada, ministrada, ensinada, o que a gente faz para as nossas crianças? Tiram elas do ambiente. Se tiram as crianças do ambiente onde a palavra está sendo pregada, a fé não está sendo alimentada. Se não está sendo alimentado, tem uma tendência de um crescimento, uma fase pré-adolescência e adolescência, que não vai ter uma fé firmada, porque está faltando essa base. E muitas das vezes está se fazendo um esforço desnecessário na escolinha, na salinha, no ambiente onde as crianças estão ficando, ao invés de simplesmente as crianças ouvirem a palavra. Tendem a falar que as crianças fazem barulho, atrapalham o culto, ficam correndo. Não, não. Elas precisam ouvir a palavra para crescerem na fé e se tornarem maduras, né? E, claro, quando você estiver na escolinha, num ambiente, num momento oportuno para isso, os recursos didáticos, livros, e falar de uma linguagem que a criança entenda ajudará muito. Mas no momento do culto, a palavra máxima ainda vai ser lá, no momento da mensagem, e esse é um momento que toda criança, adolescente, jovem, enfim, todas as pessoas não podem perder nunca. Amém, amém. Só um adendo aqui. Você falou uma coisa que eu acho muito real e para mim eu acho que é um déficit. Sim. Que no Ministério Infantil, e concordo com você, geralmente é tia. Tia. Você acha que precisávamos de orar para que tios se levantassem também? Sim. Sim, porque... Um abraço às tias. As tias sabem o que elas enfrentam na salinha, né? Passa alguma atividade lá, alguma dinâmica, uma criança quer fazer, outra não quer, né? Isso muito se dá porque vem também de um coração de mãe. As tias geralmente são mães e nesse coração de mãe de querer ajudar, de cuidar, de zelar, elas recebem esse ministério e exercem dentro da sua possibilidade. Enquanto que parece que os irmãos falam, não, é criança. Deixa que as irmãs, não. É criança, é responsabilidade nossa, né? De toda a igreja. Então, você que está nos assistindo, que tem vocação, esse desprendimento e oportunidade de fazer aí na sua igreja, ajude o departamento infantil, procure lá a tia, que com certeza é uma tia, e fale, conte comigo e abrace essa causa, em nome de Jesus. Amém. Só queria também falar pro povão que está nos assistindo, que isso não é regra não, tá, gente? Isso é a visão do pastor Ivan, a nossa visão. Isso aqui não é regra, são perguntas feitas pro pastor Ivan, e ele está respondendo conforme a visão dele. Tá bom, galera? Isso. Só para deixar bem claro, para depois, não concordo, eu discordo. Não é assim. Aqui nós estamos fazendo a pergunta, na visão do pastor Ivan, ele está respondendo. Com certeza. Se concorda ou não, amém. Né? Mas ele está respondendo como homem de Deus. Depois não manda mensagem para Dial nem para pastor Tiago. Eu Coloquem tudo na minha Tô pensando nisso, okay? cara. Não, mas a gente quer que você, caso pense diferente, coloque fale aqui embaixo, conosco, né? no comentário do vídeo do YouTube, até mesmo pra gente, juntos, né, pastor? Entender, né? Entender. E conversarmos a respeito, entendermos. Eu sempre falo que todo ponto de vista é visto por um ponto. A gente está falando de uma realidade. Existem outras realidades. Com certeza. Não é verdade? Tem Então, diversas formas de entender, né? Algumas Exatamente. formas, uma vez é outro, nome abençoado. Hein? Quem arrumou esse nome, hein? Quem arrumou? Hein? Aqui, ó. Mais uma aqui. Vamos lá. Como lidar com irmãos que não têm maturidade espiritual? Que não tem maturidade espiritual, Isso. aí essa lida seria o quê? Algo da igreja específico? Acho não. que sim. Acho Uma que gravata nele e botar pra dormir, né? Bom, se ele não tem maturidade espiritual, não sei em que âmbito está se falando, se no trato, se no agir ou se no comportamento, primeiro, levar aos líderes, né? E apresentar esse irmão, mas não fazendo uma fofoca, não. Jogar limpo. Falar, o irmão e a irmã não está tendo uma atitude correta e coerente com aquilo que ele representa enquanto um servo, uma serva de Deus. Por quê? Porque isso precisa ser passado para a liderança de uma forma clara, que a pessoa que se sentiu assim e a outra que está agindo dessa maneira tendem, como o Tiago falou, né, possam se explicar. Ok, depois desse encontro, reunião que for feito, né, a pessoa ainda continuar apresentando certas qualidades que não condizem com alguém que é servo de Deus, ela precisa ser
tratada mesmo pela liderança. E aí, cada denominação e cada liderança vai saber como agir e como deve agir em cada caso, né? Não estou falando para expulsar ninguém da igreja, nada disso, né? Mas tratar, repreender, corrigir, né? Na empresa não é assim que funciona, né? Existe TTT, né? Treina, troca. Só que na igreja não se pode fazer isso, né? Não, a gente ora e perdoa, né? Ora e perdoa. Mas esse orar, que é a ação, o que está sendo feito? Você lembra? Não pode ser só orar. É mostrar, ensinar, dialogar, para que a maturidade aconteça. Mas com certeza, se a pessoa que perguntou falou sobre maturidade, 3 coisas estão faltando: oração, palavra e discipulado. Essa pessoa imatura não é aluno de escola dominical. É isso aí. É isso aí. Assina embaixo, hein? Assina embaixo, hein? Tiagão adora um gancho. Assina embaixo. Senão Peter Pan me adora um gancho. Faz outra pergunta. Muitas perguntas que mandaram pra gente já foram respondidas ao longo do nosso bate-papo aqui, tá, pessoal? Por isso que a gente não vai refazer de novo. Essa pergunta, pastor, Sim. é o pastor Marlex. Pastor Marlex, forte abraço, hein? Ele já abração, Marlex. Ele deu uma pincelada a respeito dessa pergunta aqui que eu vou fazer para o senhor. Igrejas de, abre aspas, paredes pretas. Por que isso agora? Gostaria de entender. Na minha opinião, eu vejo que é só uma tendência mesmo. É só uma tendência. Também, como falei, né, o tempo de igreja, sou da igreja que as igrejas tinham uma parede branca. Sempre foram brancas. Sempre foram brancas. Aí depois começou uma moda de você fazer um degradê nas igrejas, né? A parede era metade vermelha e metade branca, metade verde e metade branca, metade azul e metade branca, metade com piso e metade branca. Passou. Aí depois teve uma outra parte que era o púlpito que era ordenado. Tinha ornamentos, né? Ornamentado seria a palavra melhor, né? Com pedras decorativas, com luzes, com LED, com pisos, né? E agora, acho que por tendência mesmo, né? É claro que existe um outro aspecto também para as pessoas que têm e se adequaram a esse sistema, né? Segundo aí alguns estudiosos de caso, falam que a parede de cor escura, cinza ou preta, seja essa a referência que for, elas tendem a inibir uma distração. Uma vez que você não tem pra onde olhar, sabe que é tudo preto, você sempre fica concentrado para frente. Isso, alguns estudiosos de casos, né? Mas eu acredito que seja só uma tendência. Daqui a pouco, em algum momento, eu acho que vai virar parede de LED. Eu acho que vai ser daí para lá, né? E vão ser só tendências, né? Se a gente voltar lá no tabernáculo e ver como era a configuração, era azul, tinha parte que era um prata, ouro, bronze, né? Então, só tendência. Só tendência. É isso aí. Claro que, como o pastor Ivan falou, né, tem muita gente que vai pelo hype. Não sabe nem porque tá pintando de preto, de cinza. Ah, a igreja grande pintou, eu vou pintar. Mas a maioria das igrejas, como ele bem disse, né, é por esse intuito mesmo, né, para focar ali na palavra, no púlpito, no louvor, com essa intenção, né? E, geralmente as igrejas pretas são igrejas grandes, que realmente dá realmente uma... Eu não tinha, sinceramente, me atentado, né, por esse lado. Realmente, você numa parede escura, você não fica olhando para o lado, alguém levanta, não chama tanta atenção, está focado mais... Os estudos foram pessoal, a gente usava cortina verde abacate no púlpito. Cortina lilás. Exatamente. Isso aí é pior. Isso aí é pior, gente. Jesus amado. Cala a boca, Thiago. Aqui. Bom, sou eu, né? Fica à vontade, depois dessa oportunidade. Tem uma podial aqui, rapidinho. Então vamos lá. Quando serão lançados os produtos oficiais do Multiforma, Diel? Rapaz, esse daí... Os patrocinadores, aí apoia a gente pra gente poder começar a produzir aqui canecas, camisas, bonés. Estamos precisando aqui de parceiros que possa fazer recursos, né, pra gente poder fazer, porque por enquanto é tudo com a gente mesmo, né, Tiagão? Isso aí. Tu e Papai do Céu, glória a Jesus. A gente tem os nossos parceiros, mas são parceiros, a gente sabe que Deus, no momento certo, vai mandar os patrocinadores. Amém, isso aí. Quando isso acontecer, esse é um projeto nosso, né, Diel? A gente lançar os nossos produtos. Essa pergunta aí de casa? Jesus. Sei lá. Vamos lá então. Você
que trabalham na área do marketing, Ih, ó. que tem Eita. ideias que possam ajudar o canal. Aqui você já vê a TV, as canecas, já viu os bonés, né? Camisa, agenda, caneta, aquilo que Deus colocar no seu coração. Você que tem essa vocação, já mande a ideia. E você que está nos assistindo, daqui a pouco o pastor Thiago e o Diel vão colocar um QR Code, uma chave Pix, né? Faça uma oferta ainda essa semana para que isso seja promovido e que você também seja abençoado com isso, em nome de Jesus. Eita, amém. Tava Quanto é nem, que meu jejum, Thiago? tava nem combinado isso não, que Deus Verdade. abençoe a sua vida aí, pastor. Amém. Aleluia. Pra te agradecer, eu vou te mandar essa bomba. Vamos lá. Não é eu, né? É tu? Não é você. Sou eu, Pra mim, né? essa, perdão. Essa foi pra você. O Brasil tem promessa de viver um grande avivamento. Você crê nisso? Sim, creio e acredito e oro por isso. O que falta? Uma unidade maior da igreja, não enquanto denominações separadas, mas como noiva do Cordeiro. Quando tivermos menos lideranças separadas e todas com uma única visão e um só foco, o Brasil, na minha opinião, tem tudo para ser o celeiro das nações e alimentar vidas e salvar milhões de pessoas. Eita, Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom demais, né? Vamos lá, pastorzão. É possível educar filhos saudáveis em um mundo tão complicado? Sim, é possível. É possível. O mundo, por mais que queira ser esse doutrinador dos nossos filhos e crianças, a responsabilidade ainda está sobre os pais e até sobre a igreja. Só que, cuidado, o Estado, a escola, eles não têm uma obrigação enquanto nós, quanto pais, temos. Nós temos, quanto pais, a responsabilidade cristã com a palavra. Eles têm uma outra responsabilidade, estão trabalhando com uma outra agenda, têm uma concorrência querendo influenciar. Mas dá para a gente ser saudável, sim. Amém. Glória a Deus. Antes de fazer essa última pergunta aqui, quero parabenizar aqui as tias do Ministério Infantil. Tá? Se na sua igreja tem um Ministério Infantil, procure a tia essa semana. Procure a tia essa semana, porque muitas das perguntas vieram do Ministério Infantil. Aí, viu? Beijão, Roberta. Que é lá da nossa igreja. Então, se você é líder, se você é pastor, pastora, converse com a líder ou com o líder do Ministério Infantil, que talvez essas e outras perguntas sejam muito o que tem norteado, não, né? Pelo contrário, o que tem deixado os líderes do Ministério Infantil perdidos, porque não tem resposta para essas perguntas. Então, talvez eles precisam só do tamo junto, do seu líder, do seu pastor. Amém? Uma oração também, né, Thiago? Uma oração. Vamos abraçar esse líder e fazer uma oração. Recursos, né, cara? Quem sabe Deus usa seu coração aí para falar algo para eles que eles estão realmente precisando ouvir, né? Com certeza. Recursos também, né? Muitas igrejas, principalmente igrejas pequenas, né? A gente sabe que os recursos são escassos na maioria das vezes, principalmente no Ministério Infantil, né? E as tias, na sua maioria, tiram do próprio bolso, assim como outros ministérios também, né? Mas você que é pastor da igreja, eu acho que vale a pena você chegar lá e perguntar como é que tá. Mas muitos têm essa visão que o pastor falou, né? De Ministério Infantil é só um local onde a gente coloca as crianças durante a palavra. E não é isso, né, pastor? Para se Não, libertar. pode Os ser, pais, né? não, bota as crianças para lá para ficar aqui no culto tranquilo. É, Não é bem exatamente, assim que manda exatamente. Vamos para a última, então. Vamos Antes lá. de você falar, o nosso estudo lá, o Rodrigão. Rodrigão, abraço, meu querido. Aí, ó. O Rodrigão fez um comentário uma vez que aquilo tocou muito no meu coração. Ele disse que, em alguns casos, os pais não vão à igreja por terem 3, 4 filhos e quando acaba o culto tem a cantina. E Sim. as crianças às vezes querem comer e os pais não têm condições de pagar, né? E muitas das vezes os pais não vão à igreja porque não tem como pagar o lanche para as crianças. Certo. E aquilo mexeu tanto comigo, rapaz. Assim, a simplicidade dele falando com a gente. O Thiago estava lá presente, acredito que deve lembrar. Rapaz, aquilo parei, pensei, rapaz, e muitas das vezes a gente pode, né, pagar um salgado para uma criança, um pastel, e a gente não se atenta a isso. Exatamente. Com Né? A gente certeza. não se atenta a isso. Porque às vezes nossos filhos já são grandes,
já tem condições de comprar o dele, e a gente não se atenta de ver, às vezes, um casal de pais que tem 3, 4 filhos e realmente pesa, né? Você comprar um salgadinho, uma coisa, você comprar 4, 5, né? Isso tocou muito no meu coração. É complicado. É assim. Queremos te desafiar, então, essa semana. Domingo tá chegando, domingo tem culto. Queremos te desafiar você ir na cantina da sua igreja, Abençoar, né? chegar lá na cantina e falar assim, ó, deixar 2 salgados pagos aqui. Para quem? Para quem Deus quiser, para quem Jesus quiser, para quem Jesus te direcionar. Falar para a pessoa da cantina lá. Amém. Se você chegou até aqui, eu creio que em nome de Jesus, ele vai tocar no seu coração aí. 2 salgadinhos, irmãos. R$10 que dá os 2, R$12 no máximo na minha igreja. Não vai passar disso. Mas pode mudar a história de alguém. Verdade. Isso. Então vamos para a última aqui, ó. Também do Ministério Infantil, eu creio. Ó. Glória, hein? Como conseguir o apoio dos pais no Ministério Infantil? Como fazê-los entender que o Ministério Infantil e família andam juntos? Boa pergunta. Primeiro, tem que estar sempre casado. Sempre que o líder do Ministério Infantil tiver um plano, uma ideia, ele ora a Deus e chame os pais. Mas não fala só no final do culto, não. Marca a reunião, pede para chegar cedo, explique toda a ideia. E fala o quanto isso será e já é importante na vida dos seus filhos e como que aquilo vai refletir na família. Porque às vezes, como a gente tem falado aqui de tia, né? A tia prepara tudo. E fala assim, ó, no dia a criança tem que vir com a camisa branca. Aí a mãe nem sabia que tinha camisa branca. Então, às vezes fala, só que não tem, não pôde, ou às vezes nem tem a camisa branca, né? Então, sempre se programe antes e envolva os pais em tudo. Não deixe de fora de nada. Mas não fala só no final do culto, não. É um tempo muito curto em que as pessoas querem ir embora. Não vão dar atenção para a liderança infantil. E fiquem o tempo todo lembrando. A igreja precisa ser lembrada que o ministério infantil é um ministério importante. Tanto é que Cristo falou, deixe vir as minhas crianças, porque dos tais é o reino dos céus. Eita maravilha. Pessoal, vocês foram 10. Verdade. Queremos agradecer a todos que participaram, como a Joel bem disse, né? Não deu para ler todas aqui. Algumas a gente não leu aqui nesse pedaço, mas foram respondidas ao longo do programa, sobre dicas de pregação, como começou o ministério pastoral do pastor, ou pelo menos como ele sentiu que estava iniciando, enfim, dentre outras perguntas, tá? Mas a sua ajuda sempre é importante aqui nesse programa. Então, muito obrigado, tá? Pela sua participação. Antes de passar para o pastor Ivan, vai pensando aí numa mensagem final para os nossos telespectadores, nossos seguidores aí, pastor. Quero te agradecer, você que ficou aqui até o final, acompanhou com a gente. Agradecer também o pastor Ivan aí pela participação, pela disponibilidade. Veio direto do trabalho dele, tá cansado. Nem viu a Tati. Viu a Tati, ainda nem sextou, entendeu? Ainda nem foi em casa, mas com o coração sempre disponível às coisas de Deus. Ele veio direto aqui. Então já agradeceu ao pastor Ivan, sua casa, sua esposa, enfim, sua dedicação à obra de Deus. Agradecer você que ficou até o final. Agradecer ao meu amigo e parceiro aqui de mais uma vez pela companhia aí. Tamo junto. Eu queria mais uma vez enfatizar com vocês, quando entrarem nas nossas redes sociais, se inscrevam, né? Ativa o sininho, curte lá pra gente, ajuda a gente a fazer essa obra aí. Nossa ideia é propagar a palavra de Deus onde nós não podemos ir fisicamente. Então você curtindo, o YouTube entende que é uma coisa relevante e abre mais para o povo ver a palavra de Deus, tá bom? Eu também queria agradecer ao pastor Ivan pela disponibilidade. Como eu tinha dito em off, né? É um prazer ter esse papo à mesa com o senhor. Eu que agradeço. Privilégio de conhecer mais, né, da sua vida e compartilhar das coisas de Deus com você. Tenho certeza que teremos outras oportunidades de estarmos aqui à mesa. Amém. Porque o senhor é multiforma, né? Tem diversas formas de trabalhar. Obrigado mais uma vez pelo privilégio e a honra de estar conosco aqui nessa noite, tá bom? Tá bom. Obrigado, que Deus te abençoe. Amém. Já nas palavras finais, agradecer, Gel, pastor Thiago, aos irmãos que estão nos assistindo, muito obrigado pela oportunidade.
certamente virei para ajudar, para fazer alguma coisa, né? Não precisarei ser um entrevistado, fique tranquilo. E sei que é uma porta que Deus tem aberto nesse lugar. A Bíblia vai nos ensinar sobre o joio e o trigo, uma mensagem final para você. E a Bíblia vai falar que depois que o trigo é bem amassado, ele se torna pão, alimento. E o joio, depois de amassado, ele libera veneno. Esse lugar aqui tem liberado pão sobre a sua vida e alimento para você. Não é veneno. Às vezes uma palavra que bateu doído, uma frase que você não entendeu, ou algo que impactou você, você foi confrontado, acredite, não é veneno. É pão para alimento, crescimento, despertamento na sua vida. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Eu chorei, era para eles e veio para mim. Tiagão, Aleluia. confesso para você que hoje, agora antes de vir, eu abri o Instagram e tinha uma mensagem sobre trigo e o joio. Né? O rapaz estava explicando qual a diferença. A semelhança é idêntica, você não sabe qual é trigo e joio. Aí ele esfarelou, esfregou o joio. Só farelo, não tinha mais nada. Pegou o trigo, esfregou, ficou a semente. Ele falou, esse é o alimento. Tremendo, Deus. Assim, já me chamou a atenção lá, e com essa palavra do pastor, Deus é maravilhoso, né? Pastor Ivan, perfeito. Pastor Ivan tem uma pregação, dentre tantas, tem uma pregação sobre esse assunto. A gente vai colocar aqui embaixo também as redes sociais do Pastor Ivan. Só não vou colocar o zap dele, senão vão ligar pedindo dinheiro emprestado. Mas Instagram e Facebook dele vão estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você um dia sentiu o coração de fazer o convite, eu tenho certeza, ele podendo, vai estar indo até a sua igreja aí com o maior coração grato, levando a palavra de Deus aí. Amém? Amém. É isso, pessoal. Forte abraço para vocês. Deus abençoe. Valeu, galera. Valeu. Deus abençoe. Beijo abraço. grande. Tchau, tchau.